Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e temos que comentar sobre o Masters 1000 de Indian Wells, que agora é histórico, né? Porque pela primeira vez teremos 4 semifinalistas que não estão entre os 25 primeiros colocados do ranking mundial. É esse o ponto que chegou o Masters 1000 de Indian Wells, né? Que por mais que eu goste de muitos jogadores da nova geração, ainda deixam claros que ainda falta algumas coisas para eles serem o Big Three, né? Entende, né? Isso mostra porque esses caras do Big Three, Federer, Nadal, Djokovic, colocando até o Murray ali no bolo também, que ele ganhou uma porrada de Masters 1000 também, são diferenciados. A questão é, a gente tem um torneio em que os principais favoritos acabaram eliminados muito antes da hora. A gente teve o Medvedev, né, que acabou de ser campeão do US Open, eliminado nas oitavas de final por Grigor Dimitrov, que é a eterna promessa, né? O Dimitrov, quem não lembra dele, né, que foi um jogador que surgiu mais por meados de 2014, né, 2015, 16 ali, jogando uma oitava de final, umas quartas. Aí 17 foi o auge, que ele fez semifinal do Australia Open, né, contra o Nadal, naquele jogo de 5 horas de duração. Foi um jogaço, foi um jogo que me emocionou bastante, porque eu vi o Nadal voltando a uma final de Grand Slam, porque ele ficou 2015 e 16 sem jogar uma final de Grand Slam, né? Ele estava mal, sofreu muito com lesões, e a gente viu ele de volta, né? Ele e o Federer, né? Tanto é que a final, apesar de ser o Fedal, né, o famoso clássico Nadal e Roger Federer, né, o ranking deles era muito diferente do normal. O Nadal era o número 9 do mundo e o Federer o 17, né? Só para deixar isso a título de curiosidade, né? E o Dimitrov, né, que é um tenista que tem qualidade, ele não é um tenista ruim, mas sempre faltou a ele regularidade, intensidade, né? Um cara que às vezes tinha um teto de tênis muito alto, mas o piso é muito baixo, né? Um cara que oscila demais dentro da mesma partida. Eu me lembro de um jogo dele contra o Andy Murray, acho que na época que o Andy Murray era número 1 do mundo, que ele, no Masters 1000, eu só não lembro qual certo, era de quadradura mais pro início do ano, em que ele chegou a ter vários match points, várias quebras a favor, e toda hora que chegava a hora da decisão, ele era quebrado, ele perdia os pontos, cometia erros bobos, né? A cabeça do Dimitrov nunca foi aliada dele, mas tênis nunca faltou. Ele tem aquele belíssimo backhand com uma das mãos, que eu acho uma coisa maravilhosa. Então, assim, o Dimitrov é um jogador bom, não dá para vacilar contra ele. E o que um jogador como o do Big Three faz para vencer partidas mesmo quando não está jogando bem? A cabeça é boa e eles têm intensidade e regularidade. São caras que conseguem se recuperar rapidamente, né, de uma partida ruim, assim, entende? Porque, se a gente for lembrar, dos últimos 73 Grand Slams, 60 foram ganhados por Nadal, Djokovic e Roger Federer. Então é uma estatística que assusta, né? Mas isso tem muito a ver com consistência. Esses caras quase sempre chegavam lá à frente, entende? Final, semifinal. E por que assim, jogadores de tanta qualidade como Medvedev, Zverev e Tsitsipas não conseguem? Porque falta isso, a intensidade e a regularidade, entende? Porque eles oscilam demais, a cabeça deles, assim, fica pensando em coisas demais. Eu acho que o nível que esses três alcançaram, né, o Big Three, Nadal, Federer e Djokovic, é algo muito impensável em qualquer tipo de esporte, né, ainda mais individual, que é impressionante o quanto eles conseguem dominar o esporte, né? Porque sempre a gente tinha aquele negócio, né? A gente ficava chocado quando eles caíam antes. Com a nova geração, não dá para ficar tanto chocado assim. Acho que o que mais chocou aí foi a do Medvedev e a do Zverev. O Tsitsipas nunca foi um cara muito confiável em quadras duras, mas o Medvedev, assim, choca um pouco porque ele veio de um título do US Open, mas o Medvedev, né, ele já teve esses apagões, tanto que em Cincinnati ele perdeu para o Andrei Rublev, né, o Andrei Rublev, que é o patriota dele, estava perdendo o jogo e conseguiu virar, né, mas o fato é que esses novos tenistas ainda faltam ingredientes para serem os caras do Big Three, né? Eu acho até que é difícil acreditar que um dia eles vão ser isso. Porque a gente olha isso também no tênis feminino. No tênis feminino acho que até é mais gritante que os número 1, número 2, número 3, eles não têm regularidade como tinha a Serena Williams. A Serena Williams era a tenista que sempre estava lá na frente, sempre conseguia manter o alto nível de tênis, ela sempre conseguia ter a intensidade, o jogo todo, ela não largava o osso nunca. Eu me lembro daquela final, acho que em 2014 contra a Azarenka no US Open, que a Azarenka chegou a sacar pro jogo, e assim, ela continuava no jogo, entende? A mentalidade desses grandes, das lendas, dos maiores, ela é muito diferenciada, né? E assim, quando você se perde no jogo, né? É difícil às vezes o cara conseguir se encontrar. E foi o que aconteceu com o Medvedev. Ele estava com um 7-0 e quebra a frente do Dimitrov e ele se perdeu. E quando ele foi se recuperar já era tarde, entende?
Então, assim, esses tenistas da nova geração são muito talentosos. Eles são capazes de dar muito trabalho aos caras do Big Three. O Medvedev ganhou do Djokovic na final. Ele levou o Nadal a 5 sets em 2019, com o Nadal jogando um tênis de absoluta qualidade, entende? Esses caras, eles têm qualidade de tênis, sim, mas ainda faltam outras características. Em algumas partidas, elas estão presentes, como foi a final do US Open. O Medvedev não tremeu em nenhum momento, manteve a cabeça no lugar. Ele fez o contrário, ele fez algo inimaginável. Ele tirou o Djokovic da zona de conforto. O Djokovic ficou sem respostas, né? Mas a questão é, em outros momentos aparecem as fragilidades, entende? Eles não são regulares como o Big Three é. A gente via o Djokovic, o Nadal, essa capacidade de ficar sempre indo às finais, porque é só olhar esse ano. O Djokovic tem 3 títulos e uma final em Grand Slam. O Medvedev foi finalista no Australia Open, mas o Roland Garros caiu nas quartas, e o Wimbledon caiu nas oitavas, e voltou e foi campeão no US Open. Então, assim, 2 torneios em que ele ficou teoricamente abaixo. Eu não falo que é abaixo do esperado, porque foi até um dos melhores resultados dele, mas se imaginava que ele pudesse ir mais longe, vencer um Bero Kratz nas quartas, nas oitavas do Wimbledon, era uma coisa que a gente estava esperando e não aconteceu, né? E um Kratz também que foi eliminado pelo Dimitrov. Então, assim, a gente tem semifinais de Indian Wells, né, formadas por Dimitrov e Norrie, que eu acho que é campeão inédito, tá? Eu não me lembro do Dimitrov ter ganhado o Masters 1000, talvez ele tenha ganhado, mas Dimitrov e Norrie, e da outra Basilashvili e Taylor Fritz, né? Se eu tivesse que apostar em um desses nomes, vai ser o Taylor Fritz, porque eu acho que mentalmente ele é o que menos oscila, apesar de tênis mesmo, assim, o Dimitrov dos 4 é o que mais tem. Mas é a cabeça também mais perdida, né? O Basilashvili é um cara que tá até fazendo um ano muito bom, mas sinceramente, a história do Basilashvili não joga muito a favor dele. Por um lado, é divertido você ver um torneio que você não tem ideia de quem vai ser campeão. Porque essa é a grande verdade, né? Tem horas lá que você tem 3 nomes assim aleatórios, que são nomes aleatórios. Ninguém iria cravar que esses caras estariam nas semifinais, né? Aí sai um Djokovic, um Nadal, você tem meio que a ideia de que esses caras vão ser campeões. Agora não dá pra ter isso, porque não dá pra confiar no Dimitrov. Como eu disse, ele oscila demais. Ele é um cara que não consegue ter regularidade dentro da mesma partida. Quando tem, é uma maravilha. Quando não tem, a gente já viu o Dimitrov. Por isso que o cara aqui nunca se estabeleceu lá na frente, né? O Norrie é um bom jogador, né? Um jogador com potencial. Mas será que ele vai aguentar? Não sei. Então, assim, são jogadores que estão em circunstâncias que a gente não estava imaginando. Mas vamos ver, né? E assim, né? Falando um pouco também do Tsitsipas e do Zverev, o Tsitsipas hoje fez um jogo muito michuruca, que coisa. Uma estratégia totalmente errada. E assim, teve momentos que o Basilashvili nem jogou tão bem assim. E mesmo assim ele perdeu. O Zverev, olha, eu elogiei tanto o Zverev nesse ano. Falei, pô, ele cresceu tanto, olha só, tá sacando muito melhor. E hoje foi um festival de duplas faltas de novo, né? O Zverev sempre teve problemas com duplas faltas. Esse ano parecia estar superando isso, né? Ter tido uma evolução nesse sentido. E hoje perdeu o jogo muito por duplas faltas, né? Teve um momento ali que ele chegou a ter 2 match points, vai lembrar isso. O Zverev chegou a ter um match point no saque do Fritz e quando estava sacando pro jogo, né? Aí ele foi sacar, errou, dupla falta, né? E assim, ele teve um momento que ele vai lá, tava 30 iguais, ele saca o segundo serviço com 130 milhas, mais de 200 km por hora, e faz o ace. E ele manda a torcida ficar em silêncio, né? E assim, nos Estados Unidos, contra o tenista norte-americano, cara, essa é a última coisa que você tem que fazer, né? E ele basicamente perdeu a torcida. E quando a torcida tá contra você, cara, é uma das piores coisas que isso pode acontecer. Eu me lembro muito do Medvedev em 2019 no US Open, quando ele basicamente chamava as vaias e tudo isso não ajudou ele. Tanto é que no Finals, acho que em 2019, ele perdeu a vaga, perdendo pro Nadal, que tava jogando mal aquele Finals, né? O Nadal, que chegou a estar perdendo 5 ao último set, conseguiu a virada, e a torcida estava todo do lado dele, e ele ficou muito irritado, né? Ele chegou a xingar a torcida num certo momento do jogo, né? Então, a torcida tem um impacto muito subestimado, né, no tênis, né? Esporte individual, quando os caras estão a teu favor, isso te dá uma energia extra, que alguns jogadores podem não saber gerenciar, mas quando o cara sabe, cara, isso daí aquilo transforma o jogo, né? E o Zverev hoje fez tudo que um tenista não podia fazer, né? Provocar a torcida é uma coisa que não podia. Não que isso seja o principal culpado, o culpado é ele, né? Porque ele errou, ele fez falta de duplas faltas, mas eu acho que isso é uma nota para ser dita aí. O erro ali do Zverev ali, não dava para ter feito aquilo. Então esse é o Masters 1000 de Indian Wells. Quero ver quem que vocês acham que vai ser campeão. Dimitrov, Norrie, Basilashvili ou Taylor Fritz? Quero saber aí nos comentários. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.